Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal Influ Engenharia. Estamos aqui hoje com o material Armadilhas Urbanas, trazendo uma reflexão para o desenvolvimento dos grandes centros urbanos, os perigos e os riscos inerentes à falta de fiscalização, a questão da gestão pública e também o próprio papel do cidadão em denunciar as irregularidades usando os canais apropriados. Algumas curiosidades também com base em Salvador, Bahia, mas que vale também para qualquer grande centro urbano do Brasil, por que não dizer do mundo, algumas cidades médias também, até mesmo as pequenas, se tiverem uma gestão pública abandonada, largada. Antes, uma rápida avaliação aqui, uma revisão do currículo, a gente sempre coloca em todos os materiais, a exposição aqui da minha formação, experiência nas áreas pública e privada, na área de gás, construção, indústria do petróleo, gás, defesa civil, experiência na parte de professor, perito, instrutor, auditor, e serviços prestados aí à disposição do mercado, sozinho ou com parcerias, na parte de combate a incêndio e pânico, laudos de periculosidade e salubridade, as NRs 1516, laudos em geral, a investigação de acidentes, apoio à formação de CIPA, CIPAT, treinamentos, cursos, consultoria, assessoria. Também tem formação em MBA e gestão esportiva, aliada à questão de SST, que é a segurança do trabalho, paisagismo em áreas verdes, experiência em análise de risco de poda, junto com a questão de meio ambiente, e perícia, sempre à disposição aí da justiça ou particulares. Sou membro associado do IBAP também. E os nossos canais aí, a distorção aí, porque os caracteres ficou devido à transição aqui do slide para o vídeo, mas no slide original está certinho. Quem puder achar merecedor, curta, dá um like, se inscreva nos nossos canais, nos sigam. A gente fala assim, nos sigam, porque eu não estou sozinho. Eu estou com um amparo por trás, uma proteção divina, os mentores espirituais, estou aqui também com, claro, cada um com sua crença, e também, claro, família, amigos, a eles todos eu devo sempre minha gratidão nessa caminhada aqui, nessa luta. E sempre trocando na network, expandindo, ajudando, uma mão aperta a outra e as duas se ajudam, né? Esse material ele já vem sendo lapidado, construído há muitos anos atrás, em forma de workshop, de palestras à disposição, trazendo aí o conteúdo distribuído em vários materiais. É um trabalho autoral que vem sendo desenvolvido e que em breve transformarei no material mais definitivo, físico. Mas aqui vamos trazer algumas reflexões, vamos abordar os temas aqui, perigos, riscos, antes um pouquinho uma divisão dos conceitos, né? O que é perigo, o que é risco, de uma forma bem rápida. O perigo é a fonte, o risco é a relação do perigo com a capacidade de proteção, a salvaguarda, as condições de entorno. Por exemplo, você tem uma casca de banana, você está vendo ela. Quer dizer que você vai ter que pisar e escorregar? Não. O que você pode fazer? Tirar a casca de banana. Se você cair escorregando, você tem um risco de queda. E as consequências desse risco está associado ao risco. Então, você tem aqui a questão do perigo, que é a fonte, um buraco, um fio desencapado, pendurado. Mas você pode isolar a área e minimizar os riscos de choque elétrico, riscos de contato, risco de eletropressão, eletrocução. São conceitos diferentes. E aí a gente vai abordar a questão da gestão das cidades, a acessibilidade, a questão dos terrenos que a gente vê por aí, sobe e desce dos passeios, né? Os degraus, os desníveis, a questão da acessibilidade, alguns números acerca do tema, algumas curiosidades e os aspectos legais ligados aos fatos. Os perigos e os riscos que vêm do chão. Não é raro a gente passar, às vezes, pela cidade e dizer, pô, eu dei uma topada, uma pedra que estava solta. Você tem lá um canteiro, por falta de manutenção, tem uma parte terra, uma parte grama, e não sei por que apareceu ali aquele resto de piso intertravado, ou que sobrou dele, ou ao longo do tempo, com a ação das chuvas e dos ventos, deslocamento das pessoas pisando, ficou ali no meio do caminho. E qual o risco? Você atravessar uma rua, se aproximar de uma faixa e
Daí a importância de a gente ficar atento, não falar ao celular quando estiver andando, se concentrar na sua caminhada, atento ao trânsito, atento à bicicleta, quem vem na contramão, você está próximo à faixa de pedestre, você dá uma topada numa pedra dessa, você corre risco de cair justamente não só no passeio, mas pode cair até na via transitável, carroçável, como é chamado, né, onde os carros passam. Ninguém está livre também de estar andando na rua e de repente ver isso aí, um buraco, uma erosão interna que pode ter levado a uma fuga de material, ou um reaterro mal feito por algum serviço público ou privado. E não é raro acontecer nas cidades o piso ceder, seja ele asfalto ou pedra portuguesa, ou mesmo concreto. A gente não sabe o que está embaixo daquela capa. Parece que quando a gente traz esse material aqui, a gente fica trazendo um susto, vou andar paranoico, vou andar com medo nas ruas. Não, é para a gente andar com mais atenção e estar atento ao reflexo. Por isso que é importante, não só apenas se dirigir não beba, se beber não dirige, mas também se beber não ande, se for andar não beba, porque a gente, nos grandes centros urbanos, tem muitos desses problemas que podem acontecer. Isso aí é uma coletânea de imagens autorais que eu fui tirando ao longo do tempo, de observações, tirando de celular, de máquina fotográfica comum, fui juntando tudo, e um dia eu disse, eu vou reunir tudo para mostrar os perigos que a gente pode encontrar nos centros urbanos. Então, os perigos é a fonte, tá ali o buraco aberto, mas o risco de queda, o risco é o evento que pode acontecer, um escorregão, um contato com uma ferragem exposta. E o grande problema desses buracos abertos é que quando você vai acumulando lixo e vai tendo a chuva, a exposição a intempéries, as intempéries vai piorando a situação. Aqui também, uma curiosidade, a foto não está muito boa, porque variou, gente, de aparelhos e celulares, qualidade de câmera, mas eu disse, não, eu vou compartilhar e eu vou explicar o que está acontecendo. Isso aqui é uma parada de um ponto de ônibus, você vê pela caminhada à noite, está ali e de repente vê aqui no meio um buraco que cedeu do asfalto. Aqui é uma via que não é exclusiva, mas onde passa veículos mais pesados, no caso o ônibus, e à noite, com a iluminação mais limitada, mais precária, você tem um buraco que se abre. Aí eu vou atravessar na frente do ônibus, ou vai passar o próprio pneu do ônibus, pode repicar alguma coisa em você. São coisas que podem acontecer nos grandes centros urbanos. Aqui também a importância de uma execução bem feita de um asfalto, uma capa asfáltica chamada CAP, cimento asfáltico de petróleo. Quando você coloca, tem que dar um tempo para ele endurecer, manter a área isolada, e o poder público tem que ter, a gente diz assim, esse time, esse planejamento de isolar a área, desviar o fluxo, os agentes de trânsito, porque quando ele não está suficientemente endurecido, ele forma aquele chamado lombo de boi, ou o deslocamento dessas massas aí, que pode virar quebra-molas forçados, digamos assim. E aí não só para o veículo que está com os pneus, as rodas, não, mas para quem está andando é passível de tropeço, desequilíbrio. Isso no tempo bom. Se estiver chovendo, a coisa piora de figura. Aqui também é visto de outro ângulo, aí outro trecho. Aí você tem a questão da sinalização, você vai atravessar a rua, no afã de pegar o transporte público, ou entrar no táxi, e no meio tem essas deformações na pista. A gente chama que os perigos, os riscos que vêm do chão. Então, o perigo é a fonte, o risco é o evento que pode acontecer. Uma queda devido a um tropeço, ou uma pessoa se bate com outra, várias coisas podem acontecer. Uma coisa também que pode acontecer muito com o perigo e trazer o risco de queda é o afundamento de bueiros, ou chamadas bocas de lobo. Você pode ter um processo aí. Normalmente, quando você tem um recapeamento asfáltico, sempre se observa, às vezes, a falta de nivelamento da pista em relação. Você vê, às vezes, um veículo está passando e vê aquela batida, a placa fazer pá, para cima e para baixo, ou então esse desnível aí, o material incompatível, muitas vezes, são materiais diferentes, o encaixe, numa forma de resolver sem a devida qualidade. Uma coisa que a gente observa também é que isso é uma questão de condicionante
Aí aquela questão do serviço é programado ou é emergencial? Quando o serviço é emergencial, é feito assim, largado, né? Sem critério nenhum. E essa incompatibilidade de materiais, muitas vezes, o concreto que encontra com o asfalto, coeficientes de dilatações diferentes, pode dar sérios problemas a médio e longo prazo. A questão da repintura também. Isso é mais difícil de se ver nos países desenvolvidos, os países que já têm a sua base, a qualidade. Os serviços públicos em geral, a intervenção de um item por uma iniciativa privada, de uma loja que faz uma ligação de esgoto, de água, ou vai fazer uma correção de algum vazamento, sempre leva a isso aí. Então, a questão da falta de fiscalização, ou a fiscalização ineficiente ou insuficiente, leva a isso aí. Aqui também a questão da polêmica pedra portuguesa, que é bonita, é linda de se ver, mas em lugares que tem uma manutenção e uma fiscalização efetiva. Em grandes centros urbanos, a coisa vai ficando meio largada, misturada, as pedras ficam soltas, mistura com outros materiais e viram pontos de tropeço para as pessoas. Agora imagine uma área turística, uma área de orla, as pessoas andando com isso aí, descalças, ou sandálias, ou pisando de uma forma distraída, com o celular na mão. Inclusive, pode ter até risco de choque elétrico se tiver ligado a algum fio. Desde um programa no Discovery Channel que eu assisti uma vez, que era sobre formas estranhas de morrer, não sei se existe ainda esse programa, e tinha gente que era eletrocutada de cima para baixo, ou de baixo para cima, no caso aqui, né? E, inclusive, pessoas passeando com cachorro, e ela acabava virando um condutor. Aqui também é uma curiosidade de uma imagem que eu peguei passando, às vezes você pensa assim, como é que você pegou essas imagens? Aí você vê o olho clínico, né? Você está passeando, distraído, resolvendo alguma coisa, e só vou registrar isso aqui, porque pode servir de alerta, de base para outras pessoas. Acredite se quiser, isso aqui é um acesso a uma via pública, e isso aqui do lado esquerdo, que eu botei aqui para proteger a imagem das pessoas, de branco, e as cabecinhas, isso aqui, gente, é um desnível de um passeio, acredite. Não vem ao caso aqui agora discutir se isso aqui já mudou, está como está, mas é passível de acontecer nos grandes centros urbanos. A pessoa está vindo aqui e ela tem que ir para a rua para nivelar com a rua de novo. E quem está vindo de lá também é a mesma coisa, tem que pegar a rua e descer. A pergunta que não quer que ela é, por que, que não tem escada? Por que não tem rampa? A questão dos imóveis, sejam eles particulares ou entidades públicas, elas se encontram aqui neste desnível. E quem está vindo daqui de cima pode ter uma queda enorme aqui, porque não tem guarda-corpo, não tem desvio nem nada. Onde é que entra aqui a questão do gabarito urbano, a questão da proteção, uma questão da preocupação com a segurança do cidadão. Essa aqui, acho que de todas as imagens que eu vi, é a mais escandalosa, porque chama muita atenção aos olhos. Essa aqui, lamentavelmente, andando na rua um dia de sol, e às vezes essa situação está ali há muito tempo, e a gente não vê o poder público atuar, não vê quem causou o problema. A gente vê, às vezes, o povo colocando galhos, colocando troncos, chamando a atenção de uma forma muito improvisada para ajudar o próximo. Mas a letargia, a demora, se for área privada que causou isso aqui, a intervenção do poder público de isolar a área, de resolver rápido, o próprio poder público fazendo devido reaterro, a compactação disso aqui, fica, muitas vezes, até dias exposto à população. E aí você pensa crianças, idosos, pessoas em geral caírem nesses buracos. Isso é muito comum de acontecer nos grandes centros urbanos, das cidades inchadas, das cidades com crescimento desordenado. E a gente traz essa provocação aqui, porque a segurança do trabalho, nascida como segurança industrial, ela ajuda na nossa mente a desenvolver conceitos que podem servir para a vida. Inclusive os acidentes domésticos de casa, como a gente guarda os talheres, como a gente isola a área, como a gente usa a escada para fazer um serviço, a mão não está molhada para mexer com a eletricidade. Então, acho que a questão do berço, quando a gente cuida do nosso interno, na nossa casa, a gente tem mais atenção.
Isso é tão fora de cogitação nos grandes centros desenvolvidos, os países que já tem, lá está livre de ter acidentes? Não. Lá está livre de aparecer buraco? Não. Mas como aqui no Brasil, e nas cidades em geral, principalmente o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a coisa, e o Sudeste também, a coisa é muito mais evidente. O Sul também não está livre disso, não. Outra coisa também é que essas intervenções, onde é que termina e começa o passeio, o acesso a algum imóvel. Você vê canteiros interrompendo o fluxo do passeio. Vários trechos desse aqui que eu fotografei já modificaram, já viraram ciclovia, ciclofaixa, já viraram passeios ordenados, mas tem muitos lugares pela cidade ainda que você tem um desnível do passeio, com um canteiro no meio, você tem que ir para ruas, posto a carros e bicicletas que vêm na contramão ou não, postes no meio do caminho. Então, você que está assistindo já deve ter visto situações desse tipo aí perto de você ou no caminho para resolver alguma coisa. Então, o alerta constante, isso faz parte do estresse do nosso dia a dia. A gente tem que ficar num alerta permanente. Aqui também, na mesma região, aqui você tem lá uma passagem de lá para cá, dessa foto, de lá para cá, isso aqui já foi modificado, graças a Deus. A gente não está citando nem rua, nem bairros aqui, porque o material ele tem o objetivo de refletir em qualquer lugar que possa acontecer isso no centro urbano. Não importa aqui dizer qual a rua, qual o bairro, porque ele é atemporal. Existem situações dessa pela cidade, pelos estados, pelo Brasil, e a gente quer trazer a reflexão do que pode acontecer e ficar atento. Nada contra a pedra portuguesa, mas desde que ela tenha manutenção periódica. E para se livrar dessa manutenção permanente, muitas cidades estão trocando a opção por concreto armado, ou piso intertravado, etc. Mas tem que ter a manutenção. E nós pagamos IPTU, pagamos impostos para isso. Então, a gente tem que cobrar do poder público eficiência e eficácia nas suas atuações. E tem que ter os canais disponíveis, protocolo, para resolverem rápido. As pessoas costumam recorrer direto para a imprensa, os programas sensacionalistas, mas os órgãos têm que funcionar. Aqui, além da questão assim, é uma lata que soltou de uma lixeira, pode acontecer, é passível de acontecer, pode ser que solte um dia e resolva no outro, mas a gente, na nossa caminhada, e isso aqui é, ao fundo ali, um ponto de ônibus, as pessoas têm que ficar atentas. Outra coisa também, que também perigo que vem do chão também, é a questão de lugares que tem árvores. As árvores estão no lugar dela, para desenvolvimento, e o centro urbano é que se desenvolve em torno delas. Né? Elas já estão ali há 100 anos, 200 anos, e as raízes fazem o papel dela natural, se desenvolvem, e pode acontecer isso aí, ó, o afloramento e num canteiro que não tem a devida proteção, e a gente está sujeito a tropeçar e até mesmo cair na via pública, que passa carro, moto, bicicleta, nesse desnivelamento causado pelas raízes. Aqui também é uma curiosidade, perigos que vêm do alto, e os riscos de bater na gente, tomar um choque elétrico, né? Então você tem perigo, que é a fonte, são as ligações, as fiações de telefonia, de eletricidade, de alta tensão, muitas vezes, baixa tensão, você tem choque elétrico, risco de choque elétrico. E a fonte está ali, o perigo é a falta de cada concessionário quer resolver entregar ao seu cliente o seu produto, quer resolver o seu. E muitas vezes o que já está ali antes é embolado. Eu costumo passar em ruas aqui em Salvador, diariamente tem fio solto pendurado, porque passa um caminhão baú, passa um caminhão mais alto que arrasta, e fica para o carro pequeno, ônibus, para as pessoas andando na rua. E aí você vê esse emaranhado de cabos e fios aí, e um joga para o outro joga para um. Qual é o papel de atuação da concessionária de energia elétrica, o poder municipal também na parte de iluminação pública. E falta um controle, um ordenamento, uma mediação do poder público municipal que atua nas cidades em relação a essas concessionárias, em relação a essas empresas de serviço. Todo mundo quer ter internet, todo mundo quer ter DDD, DDI, passar seu crédito, débito,
Mas tem que fazer isso de uma forma que respeite o cidadão. Os perigos e os riscos também que podem vir de vários lados. Aqui um exemplo de um deslizamento de terra, que pode vir pelo lado, pode vir de cima para baixo, pode vir pela lateral. Ninguém está livre de passar numa via. Às vezes a probabilidade maior é um tempo chuvoso, mas pode acontecer também por sobrecarga de material, uma construção irregular, indevida. Ventanias, mesmo sem chuva, podem derrubar árvores, cair em veículos, cair em pessoas, cair em ciclistas, motociclistas. E aí você pode ter situações dessa que são, na verdade, avalanches, né? A gente fala de neve, mas aqui você tem avalanches de terra, que são deslizamentos e escorregamentos. É a mesma coisa? Não. Deslizamento de terra está ligado a um material, um processo erosivo. E o escorregamento, geralmente, é o bloco que se desloca por saturação do terreno. Pode ter os dois juntos? Pode. E aí pode ter alguém passando na via pública, pode ter algum carro, algum veículo em geral e obstruir a via, várias coisas podem acontecer. Então a gente não sabe muitas vezes de onde vem. O perigo é a situação, o cenário, a fonte, que pode estar demonstrando um potencial de ocorrer se não for devidamente isolada a área, evitado, que é o risco de deslizamento, o risco de desabamento, o risco de desmoronamento, ou como diz lá no Rio de Janeiro, queda de barreira. Aqui também foi uma cortesia de um amigo do interior dele que mandou para mim, passar um pouquinho dos grandes centros urbanos, uma cidade que também vê também em vários bairros aqui dos centros urbanos, que às vezes você tem o passeio, a circulação do pedestre, e no meio o pessoal coloca silos de areia, de brita, blocos, eu quero medir o meu, e a pessoa que desvia o caminho para a rua, e a gente pergunta onde é que está o poder público atuante aí em tempo real, porque o desnível do passeio, acesso a uma garagem, vias obstruídas, que depois, quando vem a chuva, tem os alagamentos, que podem virar enchentes. Isso tudo é descontrole, mas tem que partir primeiro da autoconsciência do cidadão, em sempre pensar no outro. Tudo isso aí, a gente vê um absurdo desse, eu estou aqui caminhando, transitando, estou seguindo o meu caminho, no meio eu vejo isso. O que é que eu tenho que fazer? Vou ter que desviar a via, expor um acidente com o veículo, e aí você tem, no meio disso tudo que eu estou falando, as questões sociais graves de risco de assalto, porque acaba o ladrão, ele acha a situação pela oportunidade, e tudo isso contribui para potencializar o risco de algo pior, porque você está concentrado em outra coisa, está falando no celular, e de repente vai se bater com um obstáculo aqui na frente porque está distraído. Aí a culpa foi sua? Não, a culpa também é de quem colocou isso aí no caminho. Então, o desnivelamento, para quem conhecer um pouquinho do Código de Obras do município, quando tem, cidades grandes têm, as capitais têm, mas nem todo o interior, Código de Obras do município, a gente tem que fazer as coisas pensando no outro. Será que eu vou deixar uma situação aqui que eu possa cair, que eu possa me bater, possa... E se for meu familiar? Tem que sempre pensar no outro como nosso familiar. Se for meu avô, meu avó, meu pai, minha mãe, meu filho, então a gente tem que começar a pensar a drenagem urbana obstruída aqui com terra caindo, isso aqui com chover vai virar um alagamento para a pista, vai virar poça. Outra questão também preocupante é a questão da acessibilidade. Eu não botei imagens aqui, mas as imagens vão estar na mente de quem está assistindo. As chamadas rampas de acessibilidade. A gente acha que nunca vai precisar de uma cadeira de roda momentânea, um acidente que a gente tem. A gente nunca acha que vai estar grávida uma mulher para poder estar atuando, ter uma vaga preferencial, as questões de acesso a essa acessibilidade, que tem uma norma da ABNT, uma norma técnica apropriada para isso, e tem leis para isso. Acessibilidade é garantir o deslocamento por equidade a quem não precisa daquela situação especial. Um exemplo, você precisa não está conseguindo andar, você vai ter uma cadeira, vou subir uma rampa. Essa rampa de acesso tem normas de inclinação, de deslocamento, tamanho, segundo a prática boa da engenharia, e a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para poder acessar aquele ambiente. O que a gente vê muitas vezes nas ruas são rampas
que tem que botar um motor com turbina na cadeira de roda. A acessibilidade, o acesso com rampas, o cadeirante tem que ter autonomia de deslocamento. Ele tem que conseguir subir usando motorizado ou não acesso àquele ambiente. E isso inclui rota de fuga também em caso de incêndio, em caso de emergência. O que a gente vê muitas vezes é fazer uma rampa para dizer que tem, e o poder público muitas vezes se mostra ausente ou ineficiente, porque é passível de interdição. Elevadores, com a questão do guarda-corpo, o corrimão para poder se apoiar, pessoas com dificuldade de mobilidade, momentâneas ou permanentes, pessoas com a questão do peso, sobrepeso. Isso aí é uma coisa que é individual de cada um e a gente tem que respeitar e dar acesso a todos. Existem peculiaridades. Claro que as normas técnicas e os padrões de tamanho e distância são feitos em função de censos demográficos, censos de tamanho e altura média do cidadão, do homem, da mulher. Mas condições especiais de acessibilidade têm que ser respeitadas, porque existe norma e lei para isso. Outra coisa também, a gente não precisa botar imagens aqui, mas tem muito pelas cidades, são aqueles terrenos baldios, ou tapumados ou não, que a responsabilidade é do proprietário do terreno. Ele não pode deixar o terreno com o mato crescendo, passível de invasão, de uso de, o pessoal chama de sacizeiros, né, de uso de drogas, esconderijos de bandidos, e de animais em geral, inclusive peçonhentos, porque tem imóveis na redondeza ou na vizinhança. A responsabilidade é do dono do terreno. A gente tem que ter cuidado na questão do termo jurídico, que ao invés de dizer o terreno está desocupado, está abandonado. Terreno baldio, geralmente a gente chama aquele terreno largado, aquele terreno que está ali, e a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Mas a responsabilidade do dono do terreno. Se a procedência do dono do terreno é ignorada, a gente tem que procurar com os órgãos competentes. Aí temos canais públicos para fazer as denúncias e cobrar para que a gente que está no imóvel ocupado, pagando devido IPTU, pagando devido ISS, os impostos, tenha o nosso direito preservado. Porque a questão do terreno é de responsabilidade do proprietário. Se esse proprietário não é localizado, é ignorado, o poder público ele tem como assim o fazer. Ou minimizar os efeitos daquele imóvel que está ocupado na vizinhança. Às vezes tem risco de deslizamento de terra, tem risco de escorregamento de terra, tem risco de proliferação de dengue, dos mosquitos e outros animais, etc. Então, são tipos de riscos, muitas vezes são mensuráveis ou não, físicos, ou trazer doenças para quem está no entorno. Então, tem que usar os canais públicos para fazer as devidas denúncias e cobrar uma ação. E aí dentro ainda do sobe e desce dos passeios, a gente vê isso aí. Você tem a via pública carroçável, e isso aqui, acredite, o lado esquerdo aí é um passeio. E tem que forçar a pessoa a ir para a rua. É bom lembrar que no Código de Obras dos Municípios, você tem a área de recuo do imóvel e o passeio, que é público, tem que dar o espaço. Isso aí tem a depender da região, da área, depende do Código de Obras do município. Você tem uma distância que chama de testada na fachada do imóvel em relação à via pública. E tem que deixar a coisa fluir aqui sem esse sobe e desce. Isso aqui é um exemplo de uma cidade do interior aí que é um total descontrole. A pessoa tem que ir para a rua para depois voltar, porque o proprietário aqui praticamente foi até o meio-fio. Ou não deu. Ele pode até fazer a diagramação do passeio dele de uma forma livre, desde que autorizado pelo poder público, do tipo de sempre, gente, textura, disposição antiderrapante. Eu já vi aqui no grande centro urbano, aqui em Salvador, muito tempo atrás, por ironia do destino, na frente de uma farmácia, no bairro Nobre, um piso totalmente escorregadio, parecendo aqueles azulejos de parede. Você pisava e saía escorregando. Tem que ser um tipo de piso apropriado para exposição a chuvas, ventos e antiderrapante.
E outra coisa que não pode esquecer hoje em dia também é a questão da via táctil, que é aquela via para deficientes visuais. A gente pode estar momentaneamente precisando daquilo, ou Deus livre e guarde, né? A gente ficar permanente. Ninguém está livre disso. Mas a gente tem que sempre pensar no outro também. Algumas curiosidades aqui acerca do tema. Peguei isso aqui, é uma pesquisa um pouquinho velha, mas é só para tiro de reflexão. Acidentes em via pública, principais tipos de acidentes em via pública, segundo a classificação internacional de doenças, que tem o CID, né, da OMS. Isso aí eu peguei dados de 97, de uma forma mundial. A maioria dos acidentes aqui registrados, aqui de um total de uma amostra de 631, foi acidente de trânsito de via motorizada, né, envolvendo veículos. Acidente de trânsito de veículo, motor envolvendo colisão ou não especificado. Isso aqui é só uma estratificação do que pode ter nessas vias aí, de uma maneira via pública. Atropelamento, o grande número de que chamou atenção aqui foi quedas não especificadas. Não foi relatada a origem, o motivo. Mas pelo que a gente mostrou aí nos slides, a gente pode ser qualquer um deles. Né? Alguma coisa me atingiu, bati, não sei onde foi, tropecei, onde foi que eu vi, alguma coisa chamou ali, eu não vi. Aí quedas de mesmo nível ou não, é quando você tropeça no mesmo plano, de níveis diferentes, é tipo uma escada. Aí principais tipos de acidentes em via pública, ainda, aí também é uma continuação. Aqui também é números acerca do tema, estimativa de taxa de incidência para cada 100 mil de acidente de via pública, por taxa e grupo etário. Aí você pega a faixa etária aí de crianças, né, de 0 a 4 anos, até pessoas com mais de 75 anos. A grande maioria é a questão da autoconfiança, se acidenta, corre da vida, trabalhando, estudando, está entre 15 e 34 anos. Somando os dois aqui, 406 com 202, a grande maioria. Porque as crianças estão sempre acompanhadas. Então justifica o número baixo. Os idosos relativamente andam acompanhados ou com mais cuidado. E o movimento também deles é diferente, é mais lento. Então você pega aqui que a grande maioria das pessoas, entre adolescentes e até 34 anos, estão, digamos, no corre da vida, elas respondem por uma taxa maior, que justifica o maior número de casos. No caso dos homens, né? Que dizem que homem vive menos, porque o homem também se joga. As mulheres são mais cuidadosas, por isso que as mulheres também têm um número bem menor. E quando junta homens com mulheres, você tem esse total aqui, ó, predominância. Mas porque o número de homens é bem maior que o de mulheres, por isso que dizem que o homem vive menos, né? Porque o homem se arrisca, vive menos, pisa na poça, tá vendo na poça, ele não quer saber se tem buraco embaixo, o homem se joga. Aqui também, uma curiosidade aí também, ainda continuação. Passar mais rápido aqui, só muda a questão do ano, né? 92 para 98, não mudou muito, né? Homens continuam se acidentando mais, até piorou, né? Foi para 1.000, 6 anos depois. O número de mulheres também aumentou, porque a população está aumentando, a população economicamente ativa muda. Aqui são dados geral mundiais. Aí você tem os aspectos legais, porque assim, nós temos a legislação vigente municipal, cada município tem a sua, tem as normas técnicas brasileiras, da ABNT, que deveriam estar embaixo do braço dos órgãos públicos para fazer cumprir, mas o que falta nas nossas cidades é a questão da educação, a questão da conscientização, a questão da sensibilização que leva à conscientização. Então, a gente traz essas reflexões aqui para trazer uma provocação, e isso pode ser feito nas empresas, pode ser feito nas salas de aula, pode ser feito nas escolas, nas faculdades, para criar uma cultura prevencionista e exigir dos órgãos melhor qualidade. A gente vê muitas obras milionárias aí sendo feitas nos grandes centros urbanos, mas depois a manutenção fica a desejar. Uma coisa também que a gente chama atenção para essa questão é as chamadas valas compartilhadas. Se eu vou fazer uma grande intervenção, uma grande via, é importante que o poder público ele se reúna com seus funcionários, fazer um planejamento. Quem tiver que mudar, entra junto agora para fazer a mudança, porque depois que a obra está inaugurada, ficar abrindo, fechando e desnivelando
e remendando, cada um com seus critérios, aí vem a esculabação daquele logrador. Um exemplo, estudo de caso que a gente vê aqui em Salvador, Bahia, por exemplo, as grandes vias aqui, a Via Manoel da Silva, na Pituba, para quem conhece aqui também, Pedro de Aguiar, lá em Pituaçu. Agora ele está com grandes obras na Orla, já tivemos no Vermelho. E eu, como cidadão aqui, ou profissional, a gente vai estar sempre passando aqui, a gente está vendo que mesmo depois das obras bonitinhas, prontas e entregues, vem depois concessionária resolver o seu, faz de um jeito que deveria seguir os critérios. Eu já trabalhei em algo fiscalizador, sei como é. Tem uma série de critérios a ser atendidos, mas falta fiscalização, falta eficiência, falta entrega do poder público como um todo para estar cobrando responsabilidades e atitudes para que a população não seja atingida. Então, aqui a reflexão que a gente traz nessa conclusão é que a gente, em discussões de PDDU, plano diretor urbano, a questão dos gabaritos das cidades, a distância entre prédios, a questão dos viadutos, se fala muito hoje em dia em requalificação, uma palavra que dá arrepio, é chamada operação tapa-buraco. Não tem que tapar buraco nenhum, tem que fazer a recuperação do subsolo e o recapeamento asfáltico, com cuidado, com critérios, ser uma concessionária de gás, uma concessionária de energia elétrica, somente as maiores demandas, água, esgoto. Tem o critério da educação das pessoas também, que jogam lixo, entopem. E a gente vê o perigo, às vezes, fica escondido na chuva, principalmente, vem as grandes poças d'água, alagamento. Eu já tive prejuízo de pneu, de que furou, lascou, porque às vezes você passa uma inocente poça d'água, aparentemente com cuidado, e ali dentro, às vezes, tem um concreto quebrado, com uma aresta viva, e lascou o pneu praticamente. Aí a gente, como é que a gente vai fazer isso na chuva? Às vezes você vem de um lugar para outro aqui, está tudo tomado de lugares que repetidamente estão alagados, porque estão subdimensionados, não tem um critério de adequação, porque o clima está mudando, a gente tem que mudar o diâmetro das manilhas, mas também, volta e meia, a população tem que fazer a parte dela, usar a lixeira, usar os containers. A gente vê aqui, eu já tive experiência de órgão de esgoto aqui, ver que o pessoal joga tudo na rede de esgoto. Animais, até feto humano já foi encontrado no gradeamento aqui da coleta de esgoto antes do tratamento pré-emissário submarino. Então tem que ter muito cuidado com isso. A gente fica aqui com essa reflexão. É um material curto, provocativo, mas de reflexão. Espero que tenham gostado. Mas que a gente pode se aprofundar nisso aí, no devido treinamento, curso, debate, com outras ideias. Várias pessoas têm estudo de caso para trazer e a gente encontrar soluções juntos para aquela empresa, para aquele condomínio, ou poder público, sempre agregando valor para a gente evitar acidentes nas ruas. Quando a gente evita acidentes nas ruas, a gente evita também uma sobrecarga do sistema público, os hospitais públicos, os postos de saúde. Enfim, a gente tem que ter a cultura prevencionista dentro da gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.